Olá, gente, e aí? Então, a aula de hoje, a gente vai acabar de ter esse primeiro contato com o Getúlio Vargas durante o período da chamada Era Vargas. A princípio, vamos só lembrar que ele chegou ao poder através de um golpe de Estado que destituiu o presidente Washington Luiz do cargo e impediu que Júlio Prestes assumisse a função para a qual ele tinha sido eleito. Mais para frente, por conta das solicitações e da necessidade de uma Constituição, foi criada a Constituição de 1934 e, indiretamente, Getúlio Vargas foi escolhido para ser o primeiro presidente por essa Constituição. Nesse período constitucional do governo, aconteceu um grande crescimento dos movimentos contrários uns aos outros. Então, movimentos políticos de polarizações. Então, quando fala de polarização política, quer dizer que existem grupos muito diferentes uns dos outros. Normalmente, grupos de extrema esquerda e grupos de extrema direita. No caso do Brasil, a extrema esquerda, que era representada pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, estava na ilegalidade. Sendo assim, eles acabaram se organizando de uma outra forma, não tão direta. Mas primeiro vamos entender sobre o partido da extrema direita no Brasil. Esse grupo surgiu com o nome Ação Integralista Brasileira, AIB, sob a liderança do jornalista Plínio Salgado. Eles eram extremamente inspirados no fascismo europeu, ao mesmo tempo em que eles também eram extremamente nacionalistas. Então, como é que funciona isso? Você é inspirado pelos europeus, mas você é nacionalista? Porque o que eles pegavam do fascismo era justamente esse ultranacionalismo, essa valorização excessiva da cultura nacional. Criticavam tudo que vinha de fora e eles eram contra toda a visão materialista da história. Então, eles eram contra tanto os capitalistas quanto contra os comunistas. Eles meio que odiavam todo mundo que não fosse eles. É um jeito mais fácil de resumir. No Brasil, esse grupo se organizava numa estrutura quase militar. Eles tinham, inclusive, uniformes. Eles usavam roupas verdes e acabaram ganhando o apelido Galinhas Verdes, porque eles marchavam pelas ruas com as pernas esticadas, parecendo galinhas uniformizadas. Ai, que fofo. Na boa, fazer uniforme para galinhas ia ser muito fofo. Enfim, não vamos fantasiar galinhas ainda. Talvez se a quarentena durar mais tempo, a gente comece. Mas, voltando aqui para os integralistas. O símbolo deles era um sigma, que é uma letra grega, que vocês vão ver no material de vocês, tem lá o desenho. Mas o sigma é o símbolo da somatória na matemática. E essa somatória era exatamente a soma de todos os bons valores morais que construiriam uma sociedade qualificada. Então, seria uma sociedade integralmente ligada. O que isso significa? Que eles queriam poder. E que eles queriam que o brasileiro fosse específico. Não era qualquer um que poderia se chamar de brasileiro, mas sim o grupo que eles qualificavam como brasileiro. Com o tempo, esse grupo foi ganhando cada vez mais adeptos e o lema deles era Deus, Pátria e Família. Esse lema continuou sendo usado por vários grupos de direita no Brasil ao longo dos anos. E do outro lado, onde é que estava a galera da esquerda? Como eu disse, a extrema esquerda estava na ilegalidade. O PCB não podia existir. Mas os grupos mais à esquerda acabaram se organizando na Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo antifascista. Então, eles não eram de esquerda radical, mas eles eram contra a crescente presença fascista no país. Então, eles estavam diretamente ligados ao integralismo, justamente porque esses vários grupos de movimentos de esquerda só se reuniram porque o integralismo estava começando a ganhar cada vez mais espaço no Brasil. Então, para combater esse crescimento do integralismo,
as organizações de esquerda se juntaram na ANL. O problema é que a ANL não durou muito tempo. Justamente por sua associação aos movimentos de esquerda, não demorou muito para o governo de Getúlio Vargas também colocar a ANL na ilegalidade. Legalmente, essa organização só existiu durante alguns poucos meses, em 1935. Mas ao colocar a ANL na ilegalidade, o que Getúlio fez foi cutucar a onça. Porque aqueles grupos de extrema esquerda que estavam mais comportadinhos, porque pelo menos tinham um lugar onde eles poderiam se manifestar, acabaram se organizando de outra forma, sob a liderança do ex-líder tenentista Luiz Carlos Prestes, que tinha passado uma temporada na União Soviética. Vindo da União Soviética, o que nosso amigo Luiz Carlos Prestes fez? Dar o golpe. Houve uma tentativa de golpe comunista, de revolução comunista no Brasil. E essa tentativa foi um fracasso vergonhoso. Durou menos de uma semana, mas foi o suficiente para aumentar muito o medo da população brasileira com relação aos movimentos de esquerda. Porque não é exagero dizer que naquela época as pessoas falavam que comunista literalmente comia criancinha, tipo churrasquinho de criança. Yummy. Então, se as pessoas já tinham tanto medo e de repente houve um movimento no país para tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas e instalar uma ditadura comunista no país, uma ditadura socialista, né, fase de transição, cara, tava todo mundo muito disposto a acreditar nas loucuras que fossem ditas a respeito dos comunistas. Principalmente porque o acesso à informação naquela época era muito mais restrito. Então, o fracasso da intentona comunista foi péssimo para o governo, foi péssimo para os movimentos de esquerda, mas foi um sucesso magnífico para os sonhos ditatoriais de Getúlio Vargas. Lembrando que, em 1934, ele tinha que governar de acordo com uma Constituição. Ele não estava acima da Constituição. Mas isso poderia mudar. Como? Primeiro, através do estado de sítio. Então, estado de sítio é tipo uma situação de pré-guerra que o país fica. Quando você está em guerra, você não pode passar muito tempo debatendo as decisões. Tem que ter alguém que vai lá e decide. No caso, esse alguém seria o presidente. Durante a intentona comunista, o Congresso brasileiro decretou estado de sítio, centralizando todo o poder nas mãos de nosso amigo Getúlio Vargas. E ele gostou. Gostou muito. Tanto é que em 1937, quando as eleições de 1938 foram programadas, Getúlio estava super apegado ao cargo. Ele não queria saber de largar o osso. Então o que ele fez? Deu um golpe. Mas ele precisava de uma justificativa para o seu golpe de Estado. Essa justificativa veio através da descoberta do misterioso Plano Cohen. Que era fanfic. O Plano Cohen era tipo... Se eu fosse um comunista, como que eu daria um golpe? Mas não foi assim que foi apresentado para a população. Para o povo brasileiro, o Plano Cohen foi apresentado como o governo brasileiro descobriu o plano da União Soviética para tomar posse de nosso território. Após a derrota em 1935, eles estão insatisfeitos e agora eles planejaram melhor. Eles vão nos atacar. E como que a gente evita o ataque? Dê todos os poderes para nosso querido amigo Getúlio. E o que Getúlio fez? Aceitou esses poderes. Porque ele é uma boa pessoa, ele tem preocupação com o bem-estar da população brasileira. Aí ele aproveitou, cancelou as eleições, porque ele não queria sair do cargo mesmo, e pouco tempo depois ele apareceu com uma Constituição nova. Isso, se ele não gostava de respeitar as leis que existiam, ele criou novas leis. E essas novas leis, por acaso, mera coincidência, tenho certeza,
davam amplos poderes para o presidente. E não previam, por exemplo, a realização de eleições, porque era uma constituição para um país em crise. E você vai querer atrapalhar a solução da crise trocando de presidente? Não. Deixa que Getúlio sabe melhor o que fazer. Sob a proteção da Constituição de 1937, Getúlio Vargas estabeleceu o seu período ditatorial, conhecido na historiografia como Estado Novo. O próprio nome Estado Novo tem inspiração na ditadura fascista portuguesa. Em Portugal, o Estado Novo foi o nome dado ao governo do ditador Salazar. No Brasil, aquele plágio básico do nome. Mas o Estado Novo durou de 1937 até 1945, como um período ditatorial extremamente restritivo para a população. Mas Vargas queria garantir que a população ficaria satisfeita com ele. Não queria ficar encrencado, com pessoas reclamando. E para isso, ele tinha um aliado extremamente poderoso, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, como era mais conhecido, tinha como responsabilidade principal criar a imagem favorável de Getúlio Vargas para a população. E para isso, ele usava muito da propaganda. Essa propaganda construía a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Então, lembrando sempre das coisas positivas que ele fazia para a população e ignorando tudo que ele fazia de ruim. Então, você não tem liberdade de expressão, mas olha, você tem férias. E isso quem te deu foi Getúlio. E foi Getúlio de verdade? Não, foram conquistas sindicais anteriores. Mas Getúlio tomava muito cuidado para sempre parecer o dono da razão. Ele que resolveu todos os problemas. Então, você tem um salário mínimo? Foi Getúlio que deu. É verdade? Não. Mas você vai discutir? Você pode até tentar. Mas você vai ter uma dificuldade muito grande também apresentada pelo DIP. Porque era o Departamento de Imprensa e Propaganda que tinha como responsabilidade principal a censura dos meios de comunicação. Essa censura, então, ela impedia que a população ouvisse opiniões negativas a respeito do presidente. Se você só ouve que o cara é fantástico, lindo, perfeito, maravilhoso, e nunca ouve nada contra, a maior parte da população vai pensar, ok, Getúlio, sucesso, te amo, querido. Isso é perigoso. Então, a censura tem esse papel muito importante que é justamente o de garantir a segurança do líder, através da criação de uma imagem favorável. Um outro ponto que foi bastante usado para essa imagem favorável foi a importância de Getúlio Vargas no nosso desenvolvimento industrial. A industrialização ganhou força durante o governo chamado Era Vargas. Isso porque foi criada uma base nacionalista para a nossa industrialização. Então, ao invés de depender dos investimentos externos, a gente estava investindo para criar a situação favorável à industrialização a partir do Brasil. Então, o Brasil estava criando os meios para o Brasil se tornar industrializado. Faz sentido? Se ficar complicado, você já sabe, né? Manda aquela perguntinha básica no Classroom que eu tento dar uma esclarecida na situação. Enfim, com a industrialização veio também uma necessidade maior de direitos trabalhistas, que foi a oportunidade que o Getúlio teve justamente de assumir a autoria de benefícios que não foram criados por ele. Isso porque, em 1943, ele estruturou a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. E o que a CLT fez não foi criar novas leis, mas sim organizar as leis que já existiam. Porque o tempo todo, durante esse desenvolvimento de Getúlio Vargas com a imagem de pai dos pobres, o que ele fez muito foi exatamente se aproveitar do que já existia e dar uma repaginada. Isso é muito prático, convenhamos.
Se você quer ser um político popular, pega aquilo que as pessoas não sabem que elas têm e conta para elas. Você não precisa criar nenhuma mudança e, ao mesmo tempo, parece que você é genial. A contrapartida de todos esses benefícios que foram desenterrados para a população é que Getúlio começou a sufocar cada vez mais os movimentos sindicais independentes. Mesmo durante o período mais democrático do governo dele, né, aquele de 34 a 37, ele ainda inibia a ação dos sindicatos independentes. Mas mesmo com essas grandes vantagens populares, Getúlio Vargas ainda tinha que manter a sua imagem como o que era melhor para o Brasil. O que ficou muito difícil de fazer quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Porque o Brasil entrou ao lado dos aliados. Então ele estava lutando contra as ditaduras europeias. Então como é que eu vou para a Europa lutar contra os ditadores se o que é melhor para o Brasil é uma ditadura? Estranho, né? Então todo esse questionamento do papel do Brasil, do papel do ditador no Brasil, começou a ficar bem desconfortável. Percebendo que estava ficando insustentável a sua posição no governo, Getúlio Vargas concordou em convocar para 1945 eleições presidenciais. Quando foram anunciadas as eleições presidenciais, surgiu um movimento que recebeu o nome de queremismo. Queremismo tem sua origem no slogan desse grupo. Eles sempre falavam, queremos Getúlio. Por quê? Pô, Getúlio é o pai dos pobres, para que você vai querer tirar Getúlio daqui? Com medo de que Getúlio conseguisse conquistar apoio popular suficiente para se estabilizar no governo mais uma vez, setores militares do Brasil se organizaram e deram um golpe contra Vargas. Ele foi deposto poucos meses antes da ditadura da eleição, que terminaria com a ditadura, e foi realizada a eleição que colocou no cargo de presidente do Brasil o general Eurico Gaspar Dutra. Importante lembrar só que Dutra era um aliado de Vargas. Então, mesmo sendo tirado do poder, a sua presença ainda estava ali. Então, Getúlio Vargas foi um personagem muito importante da nossa história. A Era Vargas é um momento muito marcante no desenvolvimento do Brasil. E não podemos passar batido por ela. Então, qualquer dúvida, por favor, vamos esclarecer. E até mais.